Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast Do Limão à Limonada. Eu sou a Laura e hoje eu recebo uma convidada muito especial, a Roberta Costa, minha amiga pessoal, que tem uma história lindíssima de transformação, uma história de superação e hoje ela vai contar um pouquinho pra gente. Amiga, para as pessoas saberem quem é a Roberta Costa? Olá, me chamo Roberta Nogueira Corrêa da Costa, sou administradora, aromaterapeuta e agora me lançando como escritora. E está nascendo, né, o Raízes da Alma, que é um livro, um diário de fé, onde te acompanha ao longo de 12 meses para que você tenha constância ao criar raízes na fé da alma. Amiga, mas vamos começar lá atrás. A Roberta, ela é minha amiga há o que é um ano, amiga, né? Sim. Que a gente se conheceu, a gente está conversando já tem um ano. E a sua história, ela é muito inspiradora. E vamos começar do começo para as pessoas entenderem como você chegou no Raízes da Alma. Conta lá quando você trabalhava no banco, como que começou lá, o que você estava sentindo? Sim. Então vamos começar do início. Há quase 20 anos eu estive, né, como bancária, trabalhando em instituições financeiras. E teve um período, né, que eu me desconectei completamente de mim e, consequentemente, da minha fé, né, de Deus. E nesse meio tempo, né, houve um assalto no banco onde eu trabalhava, que eu estava grávida. Meu filho teve alguns problemas, né, ao nascer, lutou muito contra a vida, com a vida, né? E então foi aí que eu desenvolvi crise de pânico, crise de ansiedade, agorafobia, que é uma fobia social. E então eu me vi tomando 12 medicações. E eu nunca fui disso, né? Eu sempre fui muito assim de produtos naturais. E quando eu me vi muito acima do meu peso e completamente desconectada de tudo e com aquele monte de remédio em cima da minha mesa, eu havia acabado de pedir, né, da farmácia, eu senti que eu precisava mudar algo na minha vida, né, que eu precisava buscar Deus, né, me reencontrar na minha fé. E então sentiu esse desejo, né, de buscar entender o que estava acontecendo comigo. E então eu iniciei um processo de transição de carreira no banco, mas qual transição? Para fazer o quê? Né? Até então eu não sabia o que eu iria fazer. E um dia, uma pessoa me pingou um óleo essencial, né, na minha mão. Eu estava com muita dor de cabeça nesse dia, que era o óleo essencial de peppermint, hortelã-pimenta. E demorou alguns minutinhos e passou meio dor de cabeça, assim como mágica. E eu falei, meu Deus, que é isso, né? Que mágica que foi essa? E aí eu busquei entender que processo era esse que havia acontecido comigo. Qual que era o poder da ação dos óleos essenciais. Foi aí que eu fui buscar uma terapia e me encontrei, né? Mas nesse processo de busca, de autoconhecimento, de reconexão, eu fiz um treinamento, né, uma formação, e nessa formação tinha uma dinâmica de visualização. E eu visualizei eu lançando um livro, eu numa noite de autógrafos, e foi aí que, né, esse sonho ficou lá, né, guardadinho e ok. E isso há 7 anos, né? E em 5 anos atrás, eu iniciei o estudo da Bíblia. Eu sempre abria a Bíblia e eu ia com o dedo assim e apontava, vou ler esse aqui hoje. Mas eu não entendia muito e ficava travada naquilo, não compreendia ali o que eu estava lendo. Mas, né, eu ficava naquilo ali. Até que eu comecei a adquirir versões da Bíblia assim para ir facilitando a minha leitura, né? Então eu abria várias versões e abria um versículo e comparava, né, uma versão com a outra. E assim eu fui estruturando a minha leitura. Então, por exemplo, eu pegava o mês de dezembro, né? O mês de dezembro, o que eu vou fazer, né, de reflexão? Eu vou refletir sobre gratidão. Ok, então vou pegar versículos, passagens da Bíblia que falam sobre gratidão. E assim eu estruturava, mês a mês, para que eu não me perdesse e não ficasse muito tempo ali, né,
sem entender, buscando, né, esse entendimento da palavra. E aí, nisso foram, né, esses longos 5 anos escrevendo e guardando, né, esse material. Até então, o livro, eu não sabia o que eu iria escrever e para quem eu iria escrever, há 7 anos atrás. E esse ano, de 2025, eu iniciei um processo de reconexão muito profundo com Deus. O que eu sempre busquei nesse período todo que eu havia me desconectado de mim, né, de Deus, da minha fé, eu buscava a intimidade, o saber ouvir, o saber falar com Deus. E foi nesse ano que eu aprendi, entendi, compreendi, né, que entender é diferente de compreender, então eu compreendi o que era a intimidade com Deus. O saber ouvir Deus, o que Ele estava falando comigo, quais eram suas promessas para a minha vida. Então, eu comecei a compartilhar meu devocional, que eu fazia todas as manhãs, no Instagram. Compartilhava, mas eu tirava foto, assim, do versículo que eu havia lido, escrevia, né, algo, assim, do devocional, colocava uma oração e um pensamento do dia. Eu sempre gostei desse formato. Só que, assim, ninguém respondia, né? Aquela coisa assim, eu falava assim, puxa, será que realmente eu estou conseguindo, né, levar alguma mensagem para as pessoas? Foi então que um dia agora em outubro, né, 2, 3 meses atrás, eu coloquei uma caixinha de pergunta falando assim se fazia sentido eu compartilhar esse devocional, né, se fazia sentido para as pessoas. E nesse dia, quando eu abri as respostas, eu me surpreendi de uma forma tão grande. Isso tocou muito profundamente em mim, que eu vi que mesmo no silêncio, eu estava levando a palavra para muitas pessoas. E aquilo, eu fui dormir muito gratificada com tudo isso. E quando eu acordei, o Espírito Santo havia falado comigo a noite inteira. Eu acordei, eu tinha o nome do meu livro, Raízes da Alma, eu tinha a capa do meu livro, tudo na minha mente. Eu acordei, eu fui correndo para o computador e eu abri, né, o aplicativo Canva, fiz a capa do livro, coloquei a folhagem, coloquei a cruz, o nome, e aí eu falei, uau, é isso. E eu já havia estruturado, né, todos os temas. Então, eu só fiz o layout do mês a mês para que houvesse esse processo de criar raízes. Esse processo que esses 12 meses eu falo que são os ciclos da alma. E então, eu estruturei tudo. E aí eu falei, e agora? Eu vou atrás de editora, né, para publicar para ontem, porque eu preciso lançar ainda esse ano, dentro de 3 meses. 2 meses e meio, né? E para as pessoas iniciarem, porque o Diário de Fé te acompanha do dia 1º de janeiro até dia 31 de dezembro. Então, precisava ser agora, para ontem. E aí eu não encontrava editora, eles têm o prazo deles, né? No mínimo são 6 meses. E tudo bem, então eu lancei com autoria própria, independente. Consegui o apoio de uma gráfica, né, de fora, que acolheu a minha ideia e entendeu perfeitamente tudo que eu estava transmitindo, tudo que eu gostaria de transmitir. E foi assim que surgiu Raízes da Alma. E eu entendi, né, para quem que eu estava escrevendo aquilo. E no começo, eu sabia que eu haveria muita guerra espiritual nesse processo, que haveria muitos obstáculos para que realmente se concluísse, se concretizasse essa promessa de Deus na minha vida. E quando iniciou, né, todos esses obstáculos, quando iniciou todas essas provações, eu me questionei. E realmente eu quase desisti. E eu me questionei e falei, Deus, eu coloquei o pé, agora coloco o chão. O que está acontecendo? E aí eu até cheguei a me questionar, porque como eu havia comentado, né, sobre o meu sonho de 7 anos atrás de escrever um livro, então, eu me questionei, diante dessas provações, se realmente era para o meu ego ou se realmente era uma promessa de Deus cumprindo na minha vida. Porque quando é uma promessa de Deus, não é para o ego, não é para alimentar o ego, é para você levar o bem para o próximo. Então, eu fiz esse questionamento. E aí eu entendi que, realmente,
era para o bem do próximo. Era para eu atingir outros corações com a palavra de Deus. Então, não era para alimentar meu ego, simplesmente por alimentar um sonho de 7 anos atrás, escrever um livro. E o que mais me fortaleceu nesse processo do Raízes da Alma foi que tudo é no tempo de Deus. Todos os detalhes são do tempo deles. Todos os detalhes são dele. Não adianta. A gente pode planejar uma viagem que seja. A gente planeja todo o roteiro. A gente planeja o horário de saída. Você vai sair de carro, você planeja todo o roteiro, você planeja todas as paradas, sabe? Não vai acontecer do seu jeito. Nada acontece. Às vezes pode furar um pneu no caminho, às vezes pode, sabe, acontecer qualquer coisa, dá uma dor de barriga que seja. Mas não vai acontecer do jeito que você planejou, porque tudo é do jeito dele. Os detalhes são tudo dele. Só que a gente só entende depois, quando realmente se cumpre a promessa, quando realmente acontece, né? Porque a gente vai perceber que a forma como aconteceu foi muito melhor do que a gente planejou. Porque, vamos supor, voltando da viagem, furou um pneu. Pode pensar que, assim, pode ter furado o pneu porque ele estava te livrando de algo, uma batida, um acidente, né, ou algo pior lá na frente. Então, tudo acontece como tem que acontecer. Amiga, vamos voltar lá no começo, porque quando a gente se conheceu, você me contou que eu só não entendi a cronologia. Você estava grávida e começou a ter as crises de pânico e teve um episódio muito traumático aí. Em que momento foi isso? Foi antes da gravidez? Foi durante a gravidez? A questão do assalto. Conta pra gente. Sim, eu estava grávida, meu filho mais novo. Eu estava com 8 meses já, então estava muito próximo, né, dele nascer. E assim, quando eu estava voltando, né, pro trabalho, foi logo depois o almoço, um cliente entrou correndo na agência baleado. E aí eu fiquei presa na porta giratória com o cliente. Foi onde tudo começou, né? A desencadear. A desencadear, crise de pânico, crise de ansiedade, agorafobia. E por muito tempo eu não entendia. Por quê? Porque eu tive um estresse pós-traumático, eu bloqueei tudo. Sim. E por muito tempo eu não entendia por que eu ia para um ambiente fechado e eu tinha crise de pânico, crise de ansiedade, eu tinha que ir embora na hora. Por diversas vezes eu estraguei passeios em família, sabe, com os meus filhos, eu tive que sair correndo de aniversário, porque eu não entendia o que estava acontecendo comigo. Até que eu busquei ajuda profissional, né? Por alguns anos tratei, psiquiatra, terapia. E depois desse episódio, desse assalto, você iniciou as medicações. Sim. Por quanto tempo você ficou tomando essas medicações? Você já chegou a afastar do trabalho imediatamente? Como que foi essa questão da medicação, o tempo? E você já afastou por conta desse trauma que ficou após esse evento? Não. Eu tive meu filho logo em seguida. Ele ficou internado na UTI por um tempo também, lutando, né, para sobreviver. Ele teve uma infecção generalizada. E aí eu bloqueei tudo isso, né? O estresse pós-traumático, ele surge um bloqueio. Você me perguntava de assalto, eu falava, onde? Com quem que teve, né? Então, por muito tempo essa informação ficou armazenada ali e eu não conseguia. Mexer nela doía, né? Mexer nela, para mim apagou. E aí estavam acontecendo de forma muito recorrente, né? Todas as vezes que eu saía e eu não entendia o que estava acontecendo. E quando eu busquei ajuda, a psicóloga, ela fez uma terapia de esquema. Então, ela foi a fundo e nós conseguimos ir na raiz ali, né? O que estava realmente acontecendo, o que tinha, o ponto de início ali, né? E foi aí que tudo começou a destravar. No dia, eu até desbloqueei tudo, assim, até a roupa que eu estava usando no dia, tudo veio na minha mente. Isso depois de 6 anos. Então, após o assalto, você ficou 6 anos tomando todas essas medicações e tratando? Não. Quanto tempo você ficou tomando? Eu fiquei 6 anos apagada. Não lembrava de nada. Mas tomando a medicação? Não, bloqueada. Não. Foi aí que foi piorando. Entendi. Foi piorando.
Eu ia parar no hospital com crise, achando que estava morrendo. Fazia todos os exames. E trabalhando. E trabalhando. Só que a minha mesa, eu fui para uma agência bancária que a minha mesa era de frente para a porta giratória. E aí o barulho me dava muito gatilho, né? O barulho da porta giratória. E aí eu ia piorando cada vez mais, porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Até que um dia eu travei por completo. E aí, com a ajuda, né, da psicóloga, da terapia e medicação, claro, eu fui desbloqueando, né? Então, assim, eu consegui desbloquear e ter acesso, né, ao que havia acontecido comigo, a esse trauma. E a partir daí, então, eu comecei uma busca muito grande de autoconhecimento, de aprender a tentar, aprender a controlar, né? Porque falar que cura, eu estou curada da ansiedade. Não, ela vem gatilho, né? Às vezes você está passando por situações que vai vir a ansiedade, mas aí você aprende, né, com esse autocontrole, você aprende a dominar, né, a sua mente e ela não vem... A usar ferramentas. E ela não vem forte daí, né? Não vem a crise. Você começa a se entender, a se questionar e isso acaba sendo uma ferramenta, né? Exato. E, amiga, depois, quando foi? Você teve essa amiga que trouxe o óleo para você e você teve ali, cessou a sua dor de cabeça, mas quando foi que você falou, não, eu vou parar de tomar os medicamentos, os 12 medicamentos que você tomava e vou ficar só com os óleos? Foi gradativo? Foi uma decisão, assim, num dia, vou parar com tudo porque, né, quem toma, isso aqui nem é um incentivo para parar de tomar, né? Então, explica quando foi a decisão de parar com os medicamentos? Foi gradativa? Se foi uma ruptura única? Explica para a gente como que foi esse processo de transição agora dos medicamentos, do químico para o natural. Sim. Eu estava tomando assim, medicação para acordar, medicação para dormir, para me manter acordada, para crise de ansiedade, crise de pânico, né? Enxaqueca que eu tinha recorrente no estômago, porque era tanta medicação que doía o estômago. E não foi assim de forma abrupta, né? Não foi de forma... Foi todo um processo, né? Então, assim, foi um desmame ao longo de um tempo, num período, né? Então, eu fui diminuindo, a minha médica foi diminuindo as medicações e eu fui introduzindo, né? Eu já estava me formando em aromaterapia e eu fui introduzindo também os óleos essenciais. Eu vi que não era mágica e sim que você não precisava acreditar para acontecer. Eu lembro que eu te fiz essa pergunta, né? Sim. Que tinha que ter fé naquilo, porque como não é... Como que eu posso dizer? Não é que não é científico, né? É muito mais vendido, é muito mais comercial um medicamento químico do que um óleo para cura. E eu te fiz exatamente essa pergunta. Eu falei, tem que ter fé naquilo que você falou. Não, Laura, eu também achava que era. E aí você me contou que você foi estudar, que você foi a fundo na fábrica, saber como era o processo e que você chegou na lógica da coisa, né? Não precisava unicamente ter fé, né? Exato. Eu me vejo como muito buscadora, sabe? Você fala assim, usa isso aqui, tá? Mas aí eu falo, mas por que eu tenho que usar isso, né? Pra quê? Como que isso vai funcionar na minha vida? Então, aquela mágica, né, dos óleos essenciais, do hortelã, né? Quando sumiu simplesmente minha dor de cabeça em alguns minutos, eu queria entender por que tinha acontecido aquilo. Então, eu vi que não precisava acreditar para acontecer, ter fé para acontecer, para fazer efeito, né? E sim, havia comprovações científicas. E hoje, se você abre o site do PubMed, né, que é o maior site de artigos científicos da área da saúde, terão inúmeros artigos científicos falando da comprovação, né, da eficácia dos óleos essenciais. Então, quando eu fui buscar isso, fui lá na fábrica ver como é que funcionava ali tudo, aí eu entendi, né, o propósito. E aí eu já estava no processo, né, estudando a aromaterapia, então eu falei assim, tá, então eu posso, né, ir juntamente, né, com profissionais, claro, fazendo esse desmame, né, dos alopáticos
e introduzindo de forma natural, né, os óleos essenciais. Então, hoje fazem 2 anos que eu fiz essa transição de carreira e de vida, né, de saúde. Eu emagreci 17 quilos. Eu fiz Vamos falar desse processo aí, que esse processo interessa muita gente em tempos de Monjaro. Esse sobrepeso, amiga, você ganhou ele durante esse evento pós-traumático ou você já estava? Conta pra gente como que você estava, como você chegou ao seu peso máximo e o que você fez para perder para eliminar, né? Porque perder a gente acha. Conta como que foi isso? Foi após esse evento? Sim. Como é que aconteceu? Como eu estava estudando sobre os óleos essenciais e vendo as comprovações científicas dele, os artigos científicos, eu estava muito inchada ainda, né? Muito acima do peso ao longo desse período que eu passei desconectada, né, de mim e tomando um monte de medicação, alimentação ruim, não dormia direito. Docinho. Então, a ansiedade remete o quê? A um docinho, açúcar. E o açúcar, a inflamação, né? Sim. E assim vai, um ciclo ali. Então, eu me vi muito acima do peso, sabe? E assim, a gente sabe que estar acima do peso é uma coisa muito engraçada. Engraçada não, né? Trágica. Mas você sabe que está acima do peso, você se olha no espelho, mas você não consegue enxergar o quanto você está desconectada de você, né? Porque eu não acho nem que é não se enxergar, amiga. Você não quer ver. São coisas que você vê, mas você foge daquilo, por exemplo, né? Quando a gente está acima do peso, quando a gente não está alinhado com a nossa imagem, a gente foge até de espelho, exato, né? Então, não é que a gente não enxerga, eu acho que a gente foge dessa imagem, porque ela deixa a gente muito desorganizada, né? Exato. E aí, então, assim, eu estava estudando sobre os óleos essenciais e quando eu vi a eficácia de uns óleos, eu montei um protocolo para mim e fui testando ao longo de um ano e meio que já tem todo esse processo. Tem 2 anos que eu saí do banco, que realmente eu estou trabalhando, né, com aromaterapia. Mas em 1 ano e meio que eu comecei a fazer esse protocolo para mim, com 3 óleos essenciais, e introduzir na minha rotina, eu passei a emagrecer. Eu era alucinada por chocolate. Eu não podia passar um dia sem comer um chocolate. Se eu abrir uma barra de chocolate, eu não comia um quadradinho e nem uma fileira, eu tinha que comer ela inteira. Toda. A caixa de bis inteira, enquanto eu não vi o fim. E aí tem um óleo essencial muito interessante, que é o de grapefruit, que é o toranja, é a laranja vermelha. Ele tem uma comprovação científica que ele age numa molécula, que é a molécula da fome, que é a grelina, que é da compulsão, né, da vontade de comer doce. Então, eu comecei a usar esse óleo, eu carrego ele em tudo quanto é lugar, no carro tem, na bolsa, em tudo quanto é lugar, porque começava a vontade do doce, eu já inalava ele, e aí foi indo. Então, assim, eu fiz esse protocolo e realmente funcionou. Hoje, eu já contabilizo mais de 17 quilos, já foram ao longo de 1 ano e meio, e não foi com nenhum produto químico, foi tudo de forma natural, foi todo um processo. Porque hoje, nós somos muito imediatistas, né? Então, a gente quer que aconteça tudo rápido, tudo no nosso tempo. E o emagrecimento, ele é um processo, né? Então, não é do dia para a noite. Então, agora, por exemplo, em tempos de Monjaro, em 1 mês você já não reconhece mais a pessoa que você viu, né? Há 1 mês atrás. As minhas vizinhas anoitecem do jeito na segunda-feira e quando é no domingo, eu não as reconheço mais. E assim, não estou indo contra, mas realmente é um emagrecimento se você não tiver um acompanhamento muito rápido. E, não sei, não vou dizer porque não sou da área e não sei se tão saudável assim como um produto natural. Você pode falar o nome desse protocolo, amiga? Como que ele é? As pessoas procuram você no seu Instagram? Com certeza. Eu fiz uma publicação, né, até falando o antes e o depois. Ao longo desse 1 ano e meio, o protocolo que eu criei são 3 óleos essenciais que eu usei, que é o lemon, que é o limão siciliano. Ele atua em todo o sistema linfático, né, auxiliando
no inchaço, na retenção de líquido, regula o intestino. E o grapefruit, esse óleo de toranja, na laranja vermelha, que ele atua, né, em toda essa parte do detox, compulsão por doce. E um outro óleo essencial, que é um mix, né, um blend exclusivo, né, da doTERRA, que é um mix com 5 óleos essenciais, que chama Meta Power. Então, eu introduzi esses 3 óleos na minha rotina e tudo passou a melhorar. Meu estômago, que antes eu tomava um remédio para o estômago, antes eu tomava um remédio para desinchar, porque eu era tão inchada. Então, tudo bastou uma gotinha de cada um, sabe? Porque os óleos essenciais, eles são muito concentrados. Então, por exemplo, o óleo de limão, uma gotinha dele é o que vale a 23 limões espremidos. Nossa. Então, a potência dele é muito grande. Tem gente que fala assim, eu estou precisando desinchar, vou tomar 5 gotas aqui. Não precisa. Né? Não. Então, eles são muito fortes. O de hortelã, uma gota é o que vale a 26 xícaras de chá de hortelã. Então, é muito forte, muito concentrado, puro, né? E, então, a eficácia, ela faz, sim, através de 1 gota, 2 gotas, que seja. Não precisa, né, exagerar. E fora o custo-benefício, né, amiga? Porque vamos falar especificamente não, vamos falar dos dois, da insônia, da ansiedade, das crises de pânico e sobre o emagrecimento. Se você colocar na ponta do lápis o quanto uma pessoa, para emagrecer, suponhamos, os 17 quilos que você emagreceu usando os medicamentos atuais, o valor que se gasta, né, ou se investe, é muito maior, muito mais alto do que fazer esse tratamento natural com os óleos essenciais. Bem como os remédios para dormir, para ansiedade, né? Eu já fiz uso também e não indico as pessoas não fazerem. Eu acho que os médicos, as medicações estão aí para isso, para nos auxiliar nesses processos, né? Porque a vida está muito imediatista, né? A gente não tem paciência para ouvir um áudio no 1.0, então a gente precisa se cuidar. Mas eu sou super a favor das alternativas naturais, né? Então, assim, fora todo o benefício natural dos seus protocolos, dos óleos, tem o custo-benefício também, né, amiga? Exato. E eu falo assim que todas as vezes que chegava a farmácia, a conta da farmácia, né, a sacolada que vinha mensal para mim com os meus remédios que eu tomava, não era barato, né? Então era um custo mensal bem alto com essas 12 medicações. E os óleos essenciais, as pessoas têm muita objeção ainda sobre isso. Mas é caro. Mas um vidrinho de óleo essencial contém 100 gotas de 5 ml. Contém 100 gotas. E dura para quanto tempo? Dura muito tempo. Você usando 1, 2 gotas por dia, vai durar meses. Então, assim, a conta da farmácia não é menos de R$100 quando você vai. Então, assim, tudo de forma natural. E os nossos ancestrais, as nossas ancestrais, vó, bisavó, tataravó, tudo usavam extraídos da natureza, né? De forma, cuidava da sua saúde com essas... Esse método mesmo, né? Esse método natural. Eu lembro quando você falou para mim do óleo de copaíba. Falei, gente, eu nem lembrava mais, mas na minha infância, para curar, tudo que tinha era óleo de copaíba. Falei, quanto tempo eu não ouço? Mas você falou assim, as pessoas têm um pouco de resistência. Eu acho, amiga, que é falta de conhecimento ainda, porque assim, depois que a gente se conheceu, quantas informações você me trouxe, que eu acredito que 80%, 90% da população hoje sofre de alguma questão de ansiedade, porque o mundo está muito louco, a internet deixa a gente muito, então se a gente não parar, e assim, eu acho que é um nicho ainda que precisa ser muito explorado, porque ao invés de usar esses medicamentos químicos, optar por uma forma mais barata, natural, é uma informação que não está chegando. Por quê? Porque a indústria farmacêutica vende muito mais do que um óleo, né? É muito diferente, né? Como chega isso pra gente. Exato. Mas está tudo muito recente, assim, ainda, né? Por exemplo, a doTERRA, ela iniciou lá nos Estados Unidos há 15 anos, né? Aqui no Brasil, ela está há 7 anos. É recente. E a fábrica foi inaugurada aqui em agosto de 2023, então tem 2 anos. Então, está sendo muito recente tudo isso, né? Essa introdução da aromaterapia na vida das pessoas de forma natural.
E as pessoas estão aderindo cada vez mais. Tratar da saúde, né, de forma natural, claro que existem questões que precisam tomar remédio, medicações, precisam ser acompanhados. Mas, no dia a dia, uma simples dor de cabeça, né, igual o Copaíba você citou. Copaíba, eu acho que toda casa deveria ter um Copaíba, porque ele é um anti-inflamatório natural. Então, para dor, vamos supor, você toma ele sublingual, em meia hora ele age no corpo. Então, é muito rápida a ação dos óleos essenciais. Muitos médicos hoje já estão introduzindo os óleos essenciais na prescrição. Então, assim, claro, receita, né, o alopático, mas como alguns remédios demoram um período para iniciar o efeito, a ação dele, o óleo essencial é em meia hora que age no seu corpo. Então, o óleo essencial ele está sendo uma ferramenta usada junto, né? Muitos médicos e profissionais da área da saúde já estão indicando, né, prescrevendo os óleos essenciais. Amiga, quando você... Eu achava que tinha mais tempo que você tinha saído do banco. Foram só... Há 2 anos atrás. Né? Aí você saiu do banco, tentou uma outra alternativa, porque você não queria mais ficar no banco por conta, né, de 20 anos acumulado e mais esse evento traumático. E você tentou uma outra alternativa. Quando que você chegou e falou, não, essa segunda opção não deu certo? Quando você falou assim, agora a minha fonte de renda, eu vou ser aromaterapeuta? Porque é um universo muito diferente. A vida, eu já trabalhei em banco também. É uma loucura, é meta, Gente, é o tempo todo. Seu telefone não para, meta. O banco é meta o tempo todo. Quando que você falou, não, eu vou fazer disso aqui, não somente o meu tratamento físico e emocional, mas eu vou fazer disso também a minha carreira. Quando foi esse ponto ali de mudança? Eu saí do banco, né? Eu buscava essa transição de carreira e eu buscava alguma alternativa, alguma outra carreira. O que eu poderia estar me encontrando? E quando eu fiz a transição de carreira, eu fui trabalhar com a minha formação de origem, né? Que é a administração, e depois eu fiz especialização em recursos humanos. E aí fui trabalhar nessa área. Mas durou só um mês, porque eu já estava conhecendo, né, já estava no processo de utilização dos óleos essenciais. Então, eu fui, né, aprofundando e buscando tudo isso. E aí, quando eu fui, nesse período, né, de um mês, a minha mãe, ela teve um problema de saúde. Você me contou disso também. Muito, muito grave. Ela ficou internada. A gente passou Natal, Ano Novo no hospital. E aí, eu buscando, né, a fundo, o Copaíba apareceu como um óleo que poderia muito ajudar ela. E realmente auxiliou muito na recuperação de forma mais rápida dela. E todo mundo falava assim, nossa, mas como assim? Ela estava numa cadeira de roda e de repente ela está dirigindo Os um médicos carro. não deram uma solução e o óleo, né? É Sim, curioso, né? ajudou demais a conta, o óleo de Copaíba. E então foi aí que eu falei, uau, né? Já tive mais um ponto ali, né? E aí, quando eu fui na fábrica do Terra conhecer a fundo os óleos essenciais, eu estava tão acima do peso que a minha calça, o meu botão na calça que eu estava, explodiu. Simples assim. E aí eu falei, e agora? Né? Eu estou em Joinville, Santa Catarina, a 1.500 quilômetros da minha cidade, só tem essa calça. Aí eu emprestei um cinto de uma amiga que estava próxima. E eu falei assim, já sei, é isso que eu vou trabalhar, e eu vou fazer um protocolo para eu vou emagrecer com esses óleos essenciais. Esses óleos essenciais já fez a mágica da minha dor de cabeça, já ajudou na melhora, né, do processo de melhora da minha mãe, e meus filhos estavam dormindo melhor, mais tranquilo, e eu falei assim, tá, agora eu vou fazer acontecer, e vou fazer esse protocolo para eu emagrecer, e vai dar certo. E vou me aprofundar na aromaterapia e a nossa saúde, nosso bem-estar vai mudar completamente. E realmente, em 2 anos que a gente não compra mais nem de pirona. Então, assim, até para febre, né? Por exemplo, o óleo de hortelã, ele auxilia na questão de febre, né? Emocional. Mas, enfim. Então, tem 2 anos assim, que a gente... não passa na farmácia mais. E entrou de cabeça, e esse aqui é o meu negócio e propósito de vida, como você falou no início, né? Quando a gente passa por um caos, por uma tempestade, a gente não entende. A gente questiona por que está acontecendo comigo, por que eu estou passando por isso.
Mas se a gente começar a ter um olhar de que o que Deus quer me ensinar nessa crise, porque toda oportunidade, se você olhar as grandes histórias dos grandes players do Brasil, se você olhar, eu sou muito de assistir histórias de superação. Eu criei esse canal justamente por isso, porque na época da minha grande tempestade que eu falo, eu orava, eu jejuava, eu fazia o que precisava ser feito. E às vezes eu precisava de algo mais. Então o que eu fazia? Eu colocava no YouTube histórias de superação. E uma história mudava a minha semana, virava uma chave na minha vida. Então a gente não consegue na hora da crise, na hora da tempestade, agradecer. E olha só, de um evento tão traumático desse, você foi, né, migrando sem entender, né? Porque na hora. Hoje você consegue entender, né, amiga? Mas na hora você não conseguia entender por que eu passei por isso. O meu filho está no hospital após esse evento. Eu engordei, uma calça, um botão de uma calça. E todas as coisas colaboraram para que você chegasse hoje na sua carreira como aromaterapeuta. Você também dá aula, né? E ensinando as pessoas a se curarem de forma natural. Olha que legado, que mensagem, né? Que a gente não enxerga na hora, mas hoje olhando para trás, né? Se você olhar, quando você está aqui na crise, você não consegue enxergar lá na frente, mas quando a gente olha para trás, a gente consegue enxergar o sentido da vida, né? E por isso que eu gosto de contar essas histórias, porque quantas pessoas podem assistir um corte ou o episódio inteiro e, né, quantas pessoas estão passando por crise de ansiedade, crise de pânico, que é aquela sensação de realmente que a gente vai morrer, né? E aí você tem filho, você tem mãe, você tem família e as pessoas, né, estão aí tomando medicamento e cada dia vai aumentando, vai aumentando. Você toma 1, 2, não está dormindo e vai, né, e o sobrepeso daqui a pouco infarta e Deus me livre, acaba num outro rumo diferente do seu. E uma pergunta que eu não te fiz, amiga, durante esse tempo que a gente se conhece. Você sempre foi calma assim ou foram os olhos? Porque você tem uma doçura na voz, você tem uma paz na alma. Não, Você não era assim? foi um divisor de águas. Não que eu não era calma assim com as pessoas, não que eu era estressada, mas eu guardava muito, eu não sabia conduzir algumas questões. E tanto é que meus filhos falam assim que existem a mamãe antes dos óleos essenciais e a mamãe depois dos óleos essenciais. Então, eu continuei calma, sempre fui, assim, tranquila. Mas, como eu ia guardando, acumulando, chegava uma hora que, né, tudo O explodia. corpo. Então, e nessa busca também do autoconhecimento, né, de saber como tudo está acontecendo dentro de mim, que forma que eu posso dominar, né? Não deixar a minha mente me dominar. Então, tudo isso foi, né, juntando para que eu aprendesse a conduzir as coisas de forma, né, mais leve. E também, assim, uma coisa que eu aprendi, que toda vez que a gente está dentro de uma situação, dentro de um problema, a gente sempre tem que sair daquela situação e olhar como um todo, né? Então, e eu sempre ficava em busca também do propósito, né? Qual que é o meu propósito? Qual que é o meu propósito de vida, né? Tanto se fala em propósito, as pessoas falam, encontrei meu propósito, mas eu sempre ficava dentro ali, né? A minha visão era muito limitada e a partir do momento que eu saí e me questionei novamente sobre isso, sobre o propósito, eu entendi que o propósito é quando você leva para o outro. O propósito não é sobre você, Não né? é Não sobre é. você, é quando você leva algo para o outro, do bem, claro. E então, assim, quando você realmente se conecta com o seu propósito, né, tem a ver com a promessa, né? O propósito ele não tem a ver com o ego. Quando é para você, para o seu ego, para você, né, ficar bem, para você se sentir bem e não envolver, né, o próximo, não entra como propósito. E então o propósito eu vejo que ele está ligado à promessa. A promessa, né? O tanto que a gente 100%. fala, a Jesus não promessa veio de para ser Deus. servido, né? Ele veio para servir. Exato. Então é isso. Então eu encontrei o propósito na aromaterapia, encontrei o propósito, né, no meu livro Raízes da Alma e porque eu vi, né, que a promessa estava sendo cumprida ali, que a partir do momento que eu estava levando para o próximo, né, algo de bom, né, igual a aromaterapia, eu levo, né, esta leveza, né, da natureza, esse remédio natural que a gente fala que é uma farmacia natural.
E o livro, né, a partir do momento que eu levo essas palavras, né, para o coração das pessoas, tudo isso eu entendi, que é a promessa, é o propósito de Deus na minha vida. E, amiga, não sei se você tem noção da grandeza do que é o seu propósito, porque você acabou de falar aqui que os seus filhos disseram que tem uma mamãe antes dos olhos e depois. Então, assim, a sua tempestade antes dos olhos, ela estava afetando toda a sua família. E eu não vou dizer de você, porque eu também, né, durante algumas tempestades minhas, eu sempre me perguntei, a minha tempestade está molhando a minha filha? Então, assim, se eu não estou bem, é incrível. Se eu não preciso falar nada para Maitê. Mas a minha energia, o meu comportamento desregula ela também. Então, assim, o teu propósito, o teu legado, ele é muito além da sua cura. Então, assim, você está regulando a tua família, o teu ambiente. Você pode proporcionar isso para uma mulher, para um marido, para um casal que está passando por alguma crise. E, então, assim, é tão grandioso que a gente olhando assim, a óleos essenciais, a gente tem noção do quanto isso pode ser benéfico para uma família como um todo, né? Uma criança que dorme bem, os pais dormem bem. Se todo mundo dorme bem, no outro dia está todo mundo bem. Então, assim, é muito grandioso. E você me contou, amiga, que em algum momento você se desconectou com Deus. Não sei em qual momento exatamente isso aconteceu. E aí você me falou que você saiu em busca desse Deus, em portas de igreja, que você ficava buscando. E teve um momento que você encontrou Deus. Aí eu queria que você contasse esse momento, porque quem já assistiu meus outros episódios sabe que Deus é o centro disso daqui, né? Porque não tem nenhum episódio que eu gravei que eu não coloco ele como centro. Então, conta como foi. Você se perdeu, a gente já sabe que você se perdeu, não, se desconectou. E como foi esse encontro, assim? Me conta. Sim. Como eu estava num processo assim de estudo bíblico, eu queria entender tudo aquilo, tal, e eu queria que Deus me ouvisse e eu queria, né, aprender a falar com Deus. E eu pedia e nada acontecia. Eu falava assim, gente, mas cadê essa intimidade que todo mundo fala? Por que Deus não está me ouvindo? E aí eu queria que as coisas acontecessem tudo no meu tempo, da minha forma, né? Porque eu estava pedindo e aí eu não estava compreendendo a palavra de Deus. Eu estava apenas entendendo. Que entender é de forma lógica, né, racional, mas compreender é com o coração. E aí, a partir do momento que eu estava, né, o tempo todo pedindo e nada acontecia, eu fui cada vez mais desconectando, porque eu já estava desconectada de mim. Então, foi uma consequência, né? Tudo. E sim, abala todo o ecossistema. Todo o ecossistema desestrutura. Quando você não está bem, afeta todo o seu ecossistema. E então, nesse ano do lançamento do meu livro, eu buscava, antes de eu ter todo esse entendimento de publicar o livro, de lançar ele, eu buscava essa tal intimidade tão falada. Falava, caramba, mas eu queria entender por que as pessoas falam. Onde eu acho isso? Onde eu acho isso? Como é que faz queimar Deus dentro de você? Como você escuta? Como você pode falar de uma maneira que ele te ouve e te atende? Enfim, né? Então, eu gostaria de chegar nisso. Mas, então, eu cheguei a colocar em questão a minha religião, né? Então, eu sou de berço católico, a minha família inteira, né, católica. E então eu falava assim, gente, será que é em outra religião que eu tenho que buscar essa intimidade? Será que, né, no evangélico, na presbiteriana, onde eu posso encontrar essa intimidade, né? Sentir ele queimar dentro de mim. E realmente eu fui participar de algumas, tanto é que eu participo de um grupo de oração, participo de um estudo bíblico, tudo de outras religiões. E aí eu entendi, um dia virou a chave completamente, que não adiantava eu buscar Deus nas igrejas, nas comunidades, que Deus, o templo estava dentro de mim, que Deus primeiro estava dentro de mim. Então, claro que eu preciso frequentar, a gente tem que frequentar uma comunidade, uma religião, um templo, né? Mas primeiramente o templo ele está dentro de você. Então,
quando você entende isso, que não é num local físico, não é em pessoas que você vai encontrar Deus, que primeiramente você tem que encontrar Ele dentro de você. Aí você entende tudo. Como você pode falar com Ele, como você pode ouvir Ele, porque Ele está o tempo todo, em todos os lugares, em tudo, né? Isso foi uma construção ou foi porque assim, lembra que eu te falei, né? Comigo Deus ele tem umas, ele é meio abrupto comigo porque como eu sou assim, então Deus trabalha comigo da forma que eu sou. Isso foi uma construção ou teve um dia que você entendeu tudo assim? Porque isso acontece muito. Às vezes eu estou lendo um versículo e eu já li aquele versículo, mas tem um dia que Deus resolve se revelar para mim através de um versículo e vira o jogo da vida. Você fala, agora eu entendi. Teve esse momento ou foi uma construção para você entender que ele estava dentro de você e isso que você buscava fora primeiro estava aqui? Como foi isso? Eu acredito que foi uma construção para esse despertar. Porque eu fui entender o que cada religião, né, ali na evangélica, né, na religião, enfim, de que forma que eles recorriam a Deus, como que eles tinham, né, essa intimidade com Deus. E foi indo em todas. Então, foi uma construção, né, para esse despertar, para essa virada de chave. E aí foi que, realmente, quando eu senti ele queimar dentro de mim, falei, uau, eu entendi. Que não é num local, não é eu com uma pessoa, né, com um padre ou com um pastor, que eu vou sentir Deus. Não, Deus tem que estar dentro de mim. Aí sim que eu vou saber como falar com ele e como ouvir, né? Então, essa é a tal intimidade que eu tanto buscava, assim. E aí foi depois desse processo de despertar da intimidade que eu fiz essa pergunta, né, no Instagram e tive, né, essas feedbacks, essas respostas. Que estavam sendo relevantes para a sua audiência, estava fazendo Exato. Sentido. A sua pergunta era, será que eu estou perdendo o meu tempo, né? Eu publicar os meus devocionais, está fazendo sentido para as pessoas, eu estou ali só, né, passando um tempo ali, porque é todo, né, um processo ali de tempo. Sim. Ainda mais você que não está acostumada, né, diferente de uma social media, de quem já está no digital, mas você fazer ali manualmente tudo e publicar todos os dias, realmente demanda tempo, né? Então, aí foi nesse dia que eu tive essa resposta. Então, o saber ouvir, eu tive nesse dia, que foi tão profundo, né? Que aí veio o Raízes da Alma e surgiu, né? Criou vida. E aí você teve um sonho, foi isso, né? Sim. Você teve aí um foi sonho. O dia que eu dormi e o Espírito Santo falou muito claramente comigo que eu acordei com a capa do livro, com o nome, com tudo pronto, tudo. E amiga, como que é esse momento com Deus? Você tira um horário do seu dia? Porque assim, eu falo que Deus está com a gente o tempo todo, né? Eu estou no trânsito, estou conversando com Deus, mas assim, aquele momento para o estudo da palavra, como que é isso na sua rotina? Eu gosto no silêncio. Então, assim, de manhã cedo, bem cedo mesmo, quase que de madrugada. Então, é o horário ali que eu acordo e já faço a minha leitura, meu momento ali. Meus filhos ainda estão dormindo. Então, e engraçado que eu fiz, né, uma pergunta dessa no Instagram e muitas pessoas responderam. Faz de manhã, ou faz à noite, ou faz no decorrer do dia, na hora que dá. Então, cada um tem o seu momento, né? E o meu momento eu gosto ao amanhecer, que daí eu já conduzo o meu dia conforme ali a minha intimidade com Deus, conforme o que eu vou falar ali para Ele, né? Pedir em oração. Então ali eu já conduzo o meu dia. Então por isso que eu gosto às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, dependendo do dia. Que legal. Amiga, pega o livro aqui pra gente. Novinho. Chegou agora, não estou mentindo, não. Fresquinho. Então, eu não sei se quando vocês assistirem esse episódio, já vai ter acontecido o lançamento. Então, a princípio, amiga, eu queria que você falasse como você orienta as pessoas a seguirem o seu devocional, porque você me explicou de forma muito rápida ali na recepção, a gente estava conversando, porque você estudou para você poder ensinar as pessoas da forma que teve o seu entendimento. Então, tá lindo, gente. Ele é lindo, ele é bem estruturado, ele é a cara da Roberta. Explica pra gente como que as pessoas, ao receberem
é um presente. Então, como que eu quis estruturar ele, né? Tem gente que fala assim, é uma agenda? Sim, como é um livro que vai te acompanhar ao longo, né, de um ano. Então, o formato aqui, né, de espiral, então ele tem todo um... Eu fiz como eu gosto, né? Então, como eu havia estruturando já todo esses, né, meus devocionais, então eu fiz da maneira como eu gostaria de criar um para mim, de forma leve, né, de forma que... Sem complicação, né, Sem amiga? complicação, sem complexidade, que as pessoas pudessem realmente iniciar esse processo, porque assim como eu lá, há 5 anos atrás, que abria a Bíblia, simplesmente apontava As várias o dedo, versões, né, amiga? e apontava o dedo e lia uma versão, um versículo, eu acredito que muitas pessoas também fazem isso. Então, assim, o Raízes da Alma, ele veio com esse propósito, sabe, de uma caminhada de fé e que para você encontrar, né, força nesse recomeço, né, por isso que ele inicia dia 1º de janeiro, para que você realmente crie raízes, né, para sustentar a sua alma. Que assim como o bambu, ele, quando você planta uma semente, ele cria raízes para ele se fortalecer, para ele florescer. Ou até o areca bambu, né? Eu trouxe um aqui que foi personalizado para mim, de coquedama. Foi a folhagem que veio claramente no meu sonho, né? Então, eu quis entender, né? Quando eu acordei, né? No outro dia, eu quis entender o que era essa folhagem que tinha aparecido no meu sonho. E o bambu, a semente, né, quando ela é plantada, ela cria raízes profundas para que ela cresça, né, se fortaleça e floresça, né? Então, é esse o propósito do Raízes da Alma, para que você crie essas raízes, né, de fé na sua alma, com a constância de 12 meses, né, desse processo, mês a mês, dos ciclos da alma, que eu falo no livro, né? Então, não são versículos aleatórios, como eu disse, eu estruturava, né, para eu estudar e ficar mais prático para mim. Então, eu estruturava mês a mês. Então, e eu colocava um tema, e todos esses temas que eu coloquei aqui como ciclos da alma é para criar raízes na fé, com constância. Falando novamente do bambu. Então, quando o bambu ele floresce, não é qualquer ventania que derruba ele. Então, e por isso, né, que o bambu tem a ver com raízes da alma. Ai, que lindo. E se você quiser presentear alguém nesse Natal, no Ano Novo, para começar o ano já se conectando com Deus, tá aqui um excelente presente. Eu vou deixar aqui o Instagram da Roberta para você que quer falar com ela sobre os óleos essenciais, sobre o livro. Quando vai ser o lançamento, amiga? Quem sabe a gente consegue colocar no ar antes do lançamento? Dia 22 de dezembro, né, das 16h30 às 18h30, no Catarina Café. Tá. E se você pudesse deixar uma mensagem para quem está recomeçando, porque você recomeçou, né, amiga? Você recomeçou a partir de uma dor bem profunda. Qual a mensagem e o que você quiser mais dizer sobre essa sua experiência, sobre essa história lindíssima sua que teve cura emocional, teve cura física, teve mudança de carreira. Hoje você é uma mulher extremamente bem equilibrada. A gente tem convivido há algum tempo aqui. Estar com você é muito agradável. Eu já falei isso para você, né? A gente tem feito alguns trabalhos juntos. Então, a sua voz transmite calma. Eu sou totalmente acelerada e a Roberta, ela vem com a calmaria dela. Assim, tudo nela é muito calma, é tudo muito zen. Por isso que eu perguntei se ela sempre foi assim. Porque é muito prazeroso estar com a Roberta. Óleo, amiga. A base de óleo. Que bom que é óleo, né, amiga? Então, se você puder deixar uma mensagem para as pessoas que estão passando por alguma tempestade, sim, qual é a mensagem? Fica à vontade e fala o seu Instagram para as pessoas poderem te achar. Então, a mensagem que eu quero deixar, afinal, é que você que está passando por qualquer questão, né? Hoje, todos nós, né, passamos por algum processo, alguma questão, tanto pessoal quanto profissional, familiar, enfim. Então, assim como Raízes da Alma, que ele foi criado, né, no recomeço da fé, no silêncio e nos processos com Deus, eu te convido a iniciar esse passo a passo, né, que eu estou te falando, né, nos ciclos da alma,
eu te convido a iniciar, a recomeçar a fé e no silêncio e nos processos de Deus para entender todo o propósito que Deus tem na sua vida, toda promessa que vai ser cumprida, mas que é tudo no tempo dele e da forma dele e dos detalhes dele. Basta confiar. Confiar que tudo irá se concretizar, que já aconteceu. E deixe meu Instagram, então, robertacosta.aroma. E é isso. Espero que vocês se sintam acolhidos e abraçados com raízes da alma. Obrigada. Ai, amei. Esse aqui já é meu. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada pela mensagem, pelo legado que você deixa, não só para mim. É muito prazeroso a sua companhia e que o seu livro ele chegue nas pessoas que precisam chegar, que as pessoas se reconectem com Deus e vivam uma vida leve, assim como a sua. Obrigada, viu? É isso, a gente encerra mais esse episódio e nos vemos no próximo. Obrigada, amiga.